E aí, galera, bem-vindos a mais uma aula nossa. A gente agora inicia a aula na tecnologia, como fizemos com as outras razões, agora para abordar secante e cossecante, que na aula anterior vimos no quadro a definição, belezinha, tudo bonitinho. Porém, a gente tinha que abstrair, inclusive, sobre aquela reta que interceptava, né, que é tangente, na verdade, a circunferência. Por falar na circunferência, está ela aqui, a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, o ciclo de raio 1, beleza? Então a gente vai fazer o que a gente viu na aula anterior, de secante e cossecante, de forma mais dinâmica, para que você consiga observar melhor os resultados da primeira volta, né? Porque o GeoGebra vai nos dar abordagem para a primeira volta apenas, mas aí a gente consegue estender esse raciocínio para as outras voltas, é o que a gente vai fazer na aula agora, depois que a gente sair daqui do GeoGebra. Vamos lá para o quadro e vamos dar continuidade para secantes e cossecantes de arcos, para voltas maiores positivas e negativas também, beleza? Mas enfim, vamos prosseguir. Considerando essa circunferência e um ponto dela, né, um ponto que pertence a essa circunferência, esse ponto, considerando o ponto A, que é a extremidade dos arcos, né, esses arcos aqui, tá? Então, eu tenho o arco com extremo em P, beleza? Início em A, extremo em P, pensando apenas na primeira volta. Esse arco, eu posso considerar as medidas dele em graus, tá? Porque ele subentende o ângulo em graus, ou em radianos, que é o tamanho aqui do arco bonitinho. Por exemplo, 54,65 mede aproximadamente 0,95 radianos. Como já falei nas outras tantas aulas que a gente vê no GeoGebra com as razões, o GeoGebra não dá o π só quando é só π, às vezes, né? Quando eu consigo parar exatamente 180, ele aparece o pizinho aqui bonitinho. Mas fora isso, ele não escreve 3π sobre 2, tal. Se eu tiver em 90, aparece 1,57 ao invés de aparecer π sobre 2. É 3,14 dividido por 2 aproximadamente, que dá isso. Então o GeoGebra dá a aproximação real, tá? Então os arcos representam as medidas reais, ok? Perdão, o radiano representa as medidas reais dos arcos. Falo em medidas reais porque eu posso pensar em todas as voltas, positivas ou negativas, então eu tenho todos os números reais se eu considerar todos os possíveis arcos. E isso vai ser importante para a gente pensar lá em função. Mas voltando aqui para secante e cossecante. Para considerar secante e cossecante, eu vou tomar uma reta, assim que eu tomei, como eu tomei com todas as outras razões. Essa reta, ela tem uma característica importante. Ela é tangente a essa circunferência trigonométrica no ponto P, do extremo do arco, tá? Então, ela é tangente, ela toca forma 90 graus, tangente geométrica, tá? Não a tangente da razão trigonométrica, que ela é considerada na marcação para a reta paralela ao eixo vertical, tá? Essa reta, ela caminha com o arco, a gente falou disso na aula anterior, mas não víamos, né? Aqui a gente pode ver de forma dinâmica, ela caminha com o arco, beleza? Então é algo variável. É diferente das outras, da seno, que é fixo aqui, cosseno, que é fixo aqui, cotangente, que é fixa aqui, e tangente, que é fixa aqui, beleza? Enfim. Bom, o que será a secante e cossecante? Como vimos na aula anterior, a secante estará associada ao quê? O momento em que essa reta aqui, que passa por esse ponto, né, que toca a circunferência nesse ponto, interceptar o eixo horizontal, ou melhor, o eixo dos cossenos, tudo bem? Já a cossecante vai representar o quê? O momento em que essa reta vai interceptar o eixo dos senos, o eixo vertical, beleza? Quando fizer essa interceptação, eu vou obter cossecantes desses arcos ou secantes desses arcos. Podem ser consideradas em graus ou em radianos. O valor é o mesmo, beleza? Por exemplo, se eu tiver 45, não vou conseguir colocar em 45 exato. Vou colocar aqui, quase 45. Pronto. 45 graus, a gente sabe que secante é o inverso do cosseno. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, é inverter raiz de 2 sobre 2. Ou seja, quando você inverte, faça uma conta aí em casa, vai dar raiz de 2, que aproximadamente é 1,42. Então, significa que está interceptando aqui em raiz de 2, mais ou menos, quando for 45. Tá? Se liga. E seno também é a mesma coisa, porque se for 45 aqui, vai ficar 45 aqui. Beleza? Se liga.
Ou, na verdade, o arco é 45, então o seno e o cosseno têm os mesmos valores. Tanto seno quanto cosseno dá raiz de 2 sobre 2. Então vai dar valores iguais. Repare que as aproximações aqui estão distintas, mas na verdade os valores são iguais. É porque também eu não estou considerando o arco 45 perfeito, estou considerando 45,05. Beleza? Mas enfim. Então, se eu avanço, eu continuo enxergando as interceptações nesse eixo, que são os valores da secante, e as interceptações aqui, que são os valores da cossecante. Quando eu chego aqui, aparece aquele mesmo problema que apareceu na cotangente, da tangente, particularmente na cotangente. Por quê? A secante ela não vai existir. Tá? Esse número grandão para dar ideia de infinito. Por quê? Porque essa reta aqui, quando está nesse momento 90 graus, não intercepta esse eixo daqui, porque ela fica paralela. Então, eu não vou ter valor de secante. Em compensação, eu terei valor de cossecante igual a 1. Tá? A minha interceptação é igual é exatamente aqui. Então, esse valor aqui de interceptação é na borda, né? Exatamente no momento que acontece o raio, da finalização do raio da circunferência, tá? Que é 1, tá? Tanto em radianos quanto em graus. Aí eu continuo a avançar, eu vou ter interceptação. Quando chegar aqui, já acontece o contrário. É o 180. O meu erro do GeoGebra me disse que tem um valor, mas não tem esse valor, tá? Porque agora não teremos cossecante, porque isso aqui não intercepta isso nunca, na geometria euclidiana plana. São paralelas, tá? Então aqui era para ter aquela interrogação, mas por erros de codificação do programa, enfim, não aparece a interrogação. Era para dizer que não existe, que era indefinido, enfim, porque não vai interceptar. Então a cossecante nesse momento não existe, e a secante existe, e ó, é para a esquerda do eixo horizontal, inclusive a secante para a esquerda dá valores negativos, a interceptação da secante à direita, valores positivos, igual ao cosseno. Cosseno para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. A cossecante é a mesma coisa. Para cima é positivo, para baixo é negativo, que são as interceptações no eixo do seno. Então vai ter o mesmo sinal que o seno. Então, nesse momento, eu tenho secante menos 1, tá? Tanto em grau quanto em radiano. Beleza? Aí eu avanço. Cheguei aqui. Não tenho também 270. Vou ver se eu consigo parar. Parei em 270 praticamente. Não vai interceptar. Então não vai ter valor da secante. Só vai ter valor da cossecante, que é menos 1. É o maior valor negativo. Chegou aqui também não tem. Não tem o que? Aqui já apareceu que não tem. Ó. Cossecante de 0, que é a mesma coisa aqui, não vai acontecer. Tá? Não vai existir. Então, quando é que não vai ter cossecante? Não vai existir cossecante. Nem em 0, nem em π, pensando na primeira volta. Ou em kπ. Por que kπ? 0, π, 2π. A cada meia volta, a partir do 0, não vai ter cossecante. Já a secante, a partir de 90 graus, a cada meia volta, não vai ter secante. Aqui não tem de novo, aqui não tem, aqui não tem. É π sobre 2 mais kπ, mais as várias meia-voltas. Mas a gente vai falar isso melhor lá no quadro, tá? Então, nesses extremos não temos secante, nesses extremos não temos cossecante, tá? Se liga. No primeiro quadrante, o que é que eu vou observar? Eu vou aumentando o meu arco, a minha secante aumenta e a minha cossecante diminui, tá? Ambas são positivas. No segundo quadrante, acontece o quê? A minha secante também está aumentando, negativamente, mas está aumentando, e a minha cossecante está aumentando. A cossecante continua positiva, mas a secante já ficou negativa no segundo quadrante. No terceiro quadrante, ambas são negativas, ó. Intercepta aqui à esquerda do 0 e abaixo do 0 aqui, tá? E nesse caso, eu estou aumentando o arco, a cossecante está aumentando também, porque está vindo do negativo crescendo, e a secante está diminuindo, ó. Está diminuindo. No quarto quadrante, a secante continua diminuindo, mas fica positiva, e a cossecante diminui, ó, porém mantém-se negativa, beleza? E aí eu já falei dos sinais do crescimento ao mesmo tempo
da secante e da cossecante. É importante observar que a cossecante e secante nunca terá um valor entre -1 e 1. Sempre será de 1 para mais infinito, porque ela só vai interceptar aqui e para cima. A mesma coisa vai acontecer com a secante. De 1 para mais infinito, que ela intercepta lá em cima, ou de menos infinito até -1, que ela vai interceptar daqui para baixo. Tá? A mesma coisa acontece com a cossecante, vai interceptar daqui para baixo. Ela não intercepta dentro do ciclo, porque essa reta é tangente, não corta o ciclo. Tudo bem? Então, esse é o comportamento. E aí os valores de secante e cossecante, eu aconselho não ficar gravando valores de secante e cossecante. Mesmo a gente conhecendo aquela tabelinha básica, você pode usar a ideia do seno e do cosseno. Secante é o inverso do cosseno. Você sabe cosseno, vai saber secante. Cossecante é o inverso do seno, você sabe seno, vai saber cossecante. Beleza? É isso o que vimos mais dinâmico de secante e cossecante. Fica melhor para enxergarmos agora. E vamos seguir lá para o quadro para a gente continuar nossa aula. Valeu! E aí, pessoal, estamos em mais uma aula nossa. Aqui no quadro agora, a gente acabou de vir do GeoGebra, continuando a estudar secante e cossecante, essas razões, tá? As nossas duas últimas razões, tá? As 6 irmãs, seno, cosseno, tangente, cotangente. Agora, secante e cossecante. Lá no GeoGebra, de uma forma bem dinâmica, a gente viu o comportamento dessa reta que determina os valores da secante e cossecante, através, mediante a interceptação no eixo dos senos ou no eixo dos cossenos. É uma reta que se movimenta com os arcos, ok? E quando ela interceptar o eixo dos senos, eu estarei falando do valor da cossecante. Já se ela intercepta o eixo dos cossenos, tá? Eu estarei falando do valor da secante. Interceptou o eixo dos senos, falo do valor da cossecante. Cossec de x. Interceptor cosseno, secante, tá? O eixo das secantes é o mesmo do eixo dos cossenos. A diferença é que os valores de secante são sempre maiores ou iguais a 1 ou menores ou iguais a -1, que vai interceptar por fora do ciclo, tá? O ciclo tem raio 1, tá? Então no máximo aqui é 1, no mínimo -1, no máximo 1, no mínimo -1. A cossecante é a mesma coisa, no mínimo 1 e vai interceptando para valores maiores ou valores menores até aqui no máximo negativo -1. Beleza? Se liga. Então, a gente viu lá no GeoGebra, vou começar a aula recapitulando o que a gente viu, o comportamento de crescimento da minha secante e da minha cossecante, tá? Pensando na secante. A secante, o crescimento é similar ao seno, por exemplo. Na verdade, eu tenho... Não é similar ao seno, não, desculpa. É inversamente ao comportamento do seno. Por quê? No seno, quanto mais eu aumento o meu arco, mais o valor cresce. Quanto mais eu aumento o meu arco, mais o valor da cossecante decresce. Então, no primeiro quadrante, a cossecante ela é decrescente, tá bom? Já no segundo quadrante, eu vou ter a interceptação ainda aqui. Quanto mais eu aumento, os valores agora fazem o quê? Aumentam também. Então, no segundo quadrante, a cossecante é crescente, tá? Já no terceiro quadrante, eu tenho os arcos caminhando aqui e a interceptação é agora aqui embaixo. Então, ele está vindo lá de baixo e subindo até -1. Ainda continua crescente no terceiro quadrante. Já no quarto quadrante, a interceptação é aqui, os valores dos arcos aumentam e o valor da cossecante diminui, tá? É decrescente. Beleza? Já a secante acontece o seguinte, eu tenho aqui, quanto menor o arco, menor o valor de interceptação, quanto maior o arco, maior é o valor. Então a secante ela é crescente no primeiro quadrante, tá? Agora, para os arcos do segundo quadrante, os arcos estão aqui, aí eu tenho interceptações lá embaixo, em menos infinito. Eu vou aumentando o arco, os valores se aproximam do -1. Então a cossecante continua, na verdade,
crescente, né? Ela cresce aqui, tá? Eu tenho um arco aqui. Então, a minha cossecante está aqui. Se o meu arco estiver aqui, minha cossecante já tem um valor maior. Então, meu arco aumenta, a secante aumenta. O meu arco está aqui, a minha secante está lá embaixo. O meu arco está aqui, a minha secante agora está aqui. Também está aumentando, porque aqui eu estou vindo do menos infinito, de valores negativos para lá, chegando a menos 1, tá? Ainda está aumentando, ok? Só está aumentando negativamente. Chegou nesse quadrante, eu tenho o valor aqui, aí eu vou aumentando o arco. O que acontece agora? No terceiro quadrante, a secante volta a diminuir, tá? Começa, na verdade, a diminuir, a ser decrescente. No quarto quadrante, aumentei, né? Lá está vindo do mais infinito, eu estou aumentando, ela também está diminuindo. Então, no primeiro e no segundo quadrante, a secante é crescente. No terceiro e no quarto quadrante, a secante é decrescente. Os sinais são os mesmos do seno e cosseno. No primeiro quadrante, a secante é positiva. No segundo quadrante, a secante é negativa. No terceiro, negativa. No quarto, volta a ser positiva. Já a cossecante, primeiro e segundo positivo, porque vai interceptar aqui em cima. E terceiro e quarto negativo, porque vai interceptar aqui embaixo. Mesmo sinal do seno, a cossecante. Mesmo sinal do cosseno, a secante, beleza? Mas qualquer dúvida é só você rever a parte da aula de GeoGebra várias vezes que você vai lembrar, beleza? Da movimentação. Mas olha só, o que a gente viu também lá na movimentação do GeoGebra? A gente observou que quando o meu ângulo está aqui, essa reta ela tem um comportamento igual da tangente, tá? Ela fica paralela ao eixo dos senos, ou estando aqui ou estando aqui. Nesse caso, o que é que acontece? Se a reta está paralela ao eixo dos senos, nesse arco ou nesses arcos, em todos os arcos que caem aqui ou aqui, e a gente já aprendeu a ler esses arcos, os que caem aqui ou aqui, são arcos com que cara, K, com K pertencente a Z. 0, π, 2π, 3π, pensando nos positivos. Ou 0, menos π, menos 2π, tudo bem? Sempre meia volta caminhando, por isso Kπ. Nessa situação, nesses arcos, o que é que acontece com a cossecante? Não existe valor de cossecante. Eu não consigo calcular cossecante porque não vai interceptar o eixo dos senos. Da mesma maneira, se o arco estiver aqui, essa reta vai ter esse comportamento, ou se estiver aqui, a reta também vai ter esse comportamento. Que comportamento similar a esse? Um comportamento paralelo ao eixo horizontal, paralelo ao eixo dos cossenos. Então, ela não intercepta o eixo dos cossenos. Se não intercepta o eixo dos cossenos, não vai ter valor de secante, tá? Então, nesse momento, que significam que arcos π sobre 2 mais Kπ, né? Π sobre 2, andei meia volta, 3π sobre 2. Andei meia volta, 3π sobre 2 mais π, tudo bem? Depois o valor daqui mais π. Ou volto π, menos π, sempre meia volta, tá? Então, π sobre 2 mais Kπ, com K pertencente a Z, para esses arcos que estão ou aqui, para esses arcos, não vai existir o que? Valor de secante. Porque secante é onde intercepta o eixo dos cossenos e não intercepta o eixo dos cossenos se o arco estiver aqui ou aqui, porque a reta fica paralela. Beleza? Se liga. Tá? Mas fora isso, nesse momento não existe cossecante, mas existe secante. Nesse momento, que é o momento onde secante de 0 ou qualquer outro arco que cai aqui, secante de 2π, secante de 4π, nesse lugar, vai valer o quê? Vai ser exatamente que valor? O tamanho é 1, então isso aqui vai valer 1.
acima do zero, ou melhor, à direita do zero. Assim como, se eu considerar esses arcos, π, 3π, 5π, menos π, tá? Menos 3π, ou seja, secante de π e seus arcos côncavos vai indicar o quê? Valor menos 1, tudo bem? É o momento aqui, ó, máximo negativo de interceptação da secante, tá? Fora isso, ela vai interceptando para valores negativos lá para baixo, tá? Aqui é o valor, é o momento mínimo positivo da secante, ok? Secante de 0 é 1, secante de π menos 1, tá? Mas se você esquecer, secante não é o inverso do cosseno, vou ter cosseno de π menos 1, inverso de menos 1, menos 1. Secante de 0 não é inverso do cosseno de 0. Quanto é cosseno de 0? 1. Não tem problema, tá? Da mesma maneira, se eu tiver nesse lugar que não vai existir secante, ou nesse lugar, pensando na primeira volta, cossecante de π sobre 2 vai estar interceptando nesse lugar, ou seja, o valor 1. Cossecante de π sobre 2 é 1. Além disso, se interceptar aqui embaixo, que equivale na primeira volta a 3π sobre 2, cossecante de 3π sobre 2 menos 1, que vai interceptar exatamente nesse lugar. Tudo bem? Da mesma maneira, cossecante é inverso do seno, não tem como errar. Você sabe quanto é seno de π sobre 2 e seno de 3π sobre 2, é só jogar e calcular. Cossecante de π sobre 2, 1 sobre seno de π sobre 2. Como seno de π sobre 2 é 1, 1 dividido por 1 dá 1. Beleza? Fiz essa recapitulação bem demorada do que a gente viu no GeoGebra para que a gente fixe bem. Aí agora eu vou ver secantes e cossecantes de alguns arcos fora da primeira volta, beleza? Fica aí. Então, povo querido, continuando aqui, né? Agora abordando a marcação de secantes e cossecantes de arcos que estão fora da primeira volta positiva, beleza? Como fizemos com seno, com cosseno, com secante, ou perdão, com cotangente e tangente, faremos com secante e cossecante, beleza? Só lembrando do comportamento da secante e da cossecante. Então, secante de menos 17 sobre 4, 17π sobre 4. Onde estará esse arco? Primeira coisa, eu tenho que estabelecer em que posição estará esse arco. Obviamente, eu observo que eu tenho mais de uma volta aqui, tá? Penso, inclusive, numa volta no sentido horário, porque o arco é negativo, tá? Então, como é que eu devo proceder? Menos 17π sobre 4. Qual é o número que vem antes de 17, né? Que é maior, na verdade, no caso, né? Antes de 17, esqueça o sinal. Antes de 17 eu consigo dividir por 4 para dar par, para dar um resultado par. 16. Então isso aqui pode ser escrito como menos 16 sobre 4 menos π sobre 4, que ficaria menos 17. Claro que quando eu faço isso daqui não vai cair na primeira volta positiva, e sim na primeira volta negativa. Mas é fácil para remeter para a primeira volta positiva. Bom, o que é que eu tenho aqui? Isso é menos 4π. Ou seja, duas voltas no sentido horário. Tudo bem? Voltei 2π, voltei 4π. Mas o que me importa é esse arco. Significa o quê? Que o posicionamento de menos 17π sobre 4 é exatamente o quê? Em menos π sobre 4. Tudo bem? Onde está menos π sobre 4? Nesse quadrante, no quarto quadrante. Beleza? Aqui está menos π sobre 4, portanto, aqui está menos 17π sobre 4. Beleza, galera? Então, por quê? Porque eu estou voltando, claro que deveria estar mais no meio, enfim, abstraio. Aqui é o meio, que é 45 graus, eu volto 45 graus, negativo, sentido horário. Bom, a reta para marcação da secante é a reta que passa por esse ponto e vai interceptar o eixo dos cossenos. Só vou desenhar ela para cá, porque eu só quero a interceptação para secante, eu não quero a cossecante. Mas se eu quisesse a cossecante, era só prolongar e interceptar no eixo dos senos, beleza? Que é o eixo da cossecante também. Então, vai interceptar em que lugar? A priori eu não sei, mas eu sei, talvez,
a secante de π sobre 4, tá? Porque eles são simétricos em relação ao eixo horizontal. Bom, não tem problema. Secante de π sobre 4 é o quê? O inverso do cosseno de π sobre 4. Não precisa gravar valores de secante e cossecante. Só lembrar do seno e do cosseno e lembrar dessa relação. Isso então é o inverso de raiz de 2 sobre 2, que dá 2 sobre raiz de 2, que racionalizando, isso equivale a raiz de 2. Então, secante de π sobre 4 vale raiz de 2. A de menos π sobre 4 também valerá raiz de 2, porque ó, a de π sobre 4 vai interceptar nesse lugar, que é o meu raiz de 2. A de menos π sobre 4 também. Se a de menos π sobre 4 vale raiz de 2, a de 17π sobre 4 também vale raiz de 2. Logo, secante de menos 17π sobre 4 vai valer raiz de 2. Beleza? Bem devagarzinho para que a gente entenda direitinho. Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Agora, perceber a posição do arco 37π sobre 6, também em radianos, tá? Mesma forma que eu fiz com o negativo. 37π sobre 6. Eu vou procurar um número que vem antes de 37 e que eu consiga dividir por 6 para dar um resultado par. Ou seja, 36π sobre 6. Isso aqui é 6π. 3 voltas, tá? 2π, 4π, 6π, no sentido anti-horário, no sentido positivo. Sobrando π sobre 6. O que é que eu estou dizendo com isso? Que o meu arco vai estar na mesma posição que π sobre 6. Então, aqui é o 37π sobre 6. Na mesma posição de π sobre 6. Agora, eu vou querer o quê? A cossecante de 37π sobre 6. Cossecante, eu vou observar a minha reta que passa por aqui, interceptando o eixo dos senos, tá? Então, novamente, como eu fiz aqui com a secante, cossecante de π sobre 6 é o inverso do seno de π sobre 6. Mas quanto é o seno de π sobre 6, meu povo? Seno de... Na verdade, π sobre 6 é mais para cá, né? Vamos desenhar direitinho. Viajei aqui. Ainda bem que eu notei antes de fazer. Π sobre 6 é 180 dividido por 6, ou seja, 30, tá? Então, π sobre 6 está aqui, e aí o meu prolongamento, ele intercepta mais ou menos por aqui. Tudo bem? Aqui é o meu π sobre 6, que também será o mesmo local de 37 π sobre 6. Beleza? Bom, seno de π sobre 6 vale quanto? Seno de 30. Seno de 30, meio. Então, isso é 1 sobre meio, que é 2. 1 sobre 1 sobre meio. Inverso de meio, que é 2. Então, cossecante de π sobre 6 vale 2. Então, essa interceptação aqui acontece em 2. Logo, cossecante de 37π sobre 6 vale 2. Simples assim. Vamos para o próximo. Próximo, agora eu estou trabalhando em graus, tá? O arco de 2.730 graus. Mas a ideia é similar à de radianos. Eu vou transformar para o arco côncavo, que deve estar na primeira volta positiva, porque é um arco positivo. Os negativos a gente está fazendo, claro que os negativos a gente também pode diretamente transformar para positiva. Mas eu estou preferindo trazer para a primeira negativa e comparar com o da positiva, tá? Aqui nas nossas aulas. Então, 2.730 graus equivale ao quê? Bom, eu tenho que 2.730, usando minha calculadora bonitinha, dividir por 360, né? Que isso aqui eu tenho que fazer o quê? Dividir por 360. Isso vai dar 7 inteiros. 7 vezes 360. 2.520 para 2.730, falta 210 graus. Então, o posicionamento, né,
do arco 2.730 graus é o mesmo do posicionamento final, né, do término do arco de 210 graus, tá? 210 está onde? Está aqui, bem bonitinho, 210 graus. Então aqui também estará 2.730 graus, beleza? O que é que eu quero desse arco? Eu quero a secante desse arco. Então eu vou pegar a minha reta que intercepta aqui, né, que é tangente nesse local, e verificar a interceptação dela no eixo do errado, Celso. Verificar a interceptação dela no eixo do cosseno, tá? Se liga, ó, segundo erro, mas eu já estou corrigindo aqui, acontece. Olha só, então, secante, interceptação no eixo dos cossenos, no eixo horizontal, beleza? Então, o que é que eu vou trabalhar? O que é que eu tenho para trabalhar? Eu tenho que encontrar o cosseno de 210. Porque se eu encontro o cosseno, eu acho a secante. Então, secante de 210 graus é o inverso do cosseno de 210 graus, tá? Bom, mas o que é o cosseno de 210? Eu não sei o de 210, mas a abertura é igual ao de 30. Quanto é cosseno de 30 graus? Esse eu tenho que saber direto, tá? São os básicos. Cosseno de 30, pela tabelinha básica, raiz de 3 sobre 2. Como é simétrico, 210 é simétrico ao de 30 em relação à origem e está no terceiro quadrante, cosseno de 210 graus, galera, é menos raiz de 3 sobre 2. Então, secante será 1 sobre menos raiz de 3 sobre 2. O inverso de menos raiz de 3 sobre 2, que é menos 2 sobre raiz de 3. Eu racionalizo. Isso vai dar o quê? Menos 2 raiz de 3 sobre 3. Então, a secante de 210 graus é menos 2 raiz de 3 sobre 3. Óbvio, eu estou enxergando aqui que a interceptação é à esquerda do zero, no eixo horizontal. Então, é algo negativo. Se eu, por acaso, titubeasse e encontrasse algo positivo, eu me corrigiria, porque é sempre bom desenhar o ciclo para observar essas marcações e não errar, galera. Se liga. Então, aqui ó, é menos 2 raiz de 3 sobre 3. Logo, como aqui é o mesmo local do arco 2.730, a secante de 2.730 graus vale menos 2 raiz de 3 sobre 3, meu povo. Olhando agora o nosso último arco em graus, tá? Negativo, voltas no sentido horário. Eu vou reduzir a primeira volta positiva, tá? Então, para isso eu vou dividir por menos 360, tá? 2025 dividido por 360 vai dar 5, né? 5 vezes 360, perdão, vezes menos do 360 dá menos 1.800, faltando para 2025 menos 225 graus, tá? Então, na primeira volta negativa, eu vou olhar o arco básico de menos 225 graus, meu povo. A partir do zero eu volto 90, eu volto 180, eu volto 270. Então 225 está por aqui. Exatamente aqui, né? Exatamente não, mas só para fazer essa comparação, porque aqui era 45. 225 dá uma quebra de 2,45 aqui no terceiro quadrante negativo ou segundo positivo, beleza? Pensando na volta negativa ou pensando na volta positiva. Bom, 200, na verdade, segundo quadrante, tá? O posicionamento dos quadrantes é o mesmo, para a gente não se confundir. Então, aqui é o arco de menos 225 graus, que equivale ao arco de menos 2025 graus, tá? Aí eu estou querendo o que disso aí? Eu estou querendo a cossecante. A partir desse ponto, que é o extremo do arco, tá? Eu vou interceptar o eixo dos senos, do seno, tá? O eixo do seno, os valores de seno, beleza? Bom,
225 me lembra o quê? Na primeira volta, isso está com a mesma abertura do arco de 45 graus, tá? Então, se eu souber o seno de 45, eu vou saber o seno de menos 225 e com isso eu vou saber a cossecante de menos 225. Olha para cá, se liga. Cossecante de menos 225 é a mesma coisa que o inverso do seno de menos 225 graus. Beleza? Bom, o que é seno de menos 225 graus? Se ele está aqui, é simétrico ao de 45, que está nessa posição, no primeiro quadrante da volta positiva, mesma abertura. Como o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, que está aqui, o de menos 225 também vale raiz de 2 sobre 2. Então, isso é igual a 1 sobre raiz de 2 sobre 2, que é igual a 2 sobre raiz de 2, que fizemos agora há pouco isso daqui, já racionalizamos, equivale, né, é igual a raiz de 2 racionalizando. Deixa eu botar racionalizando aqui. Vai dar raiz de 2. Ou seja, a cossecante de menos 225 graus vale raiz de 2. Como menos 225 graus é côngruo a menos 2025 graus, logo a cossecante de menos 2025 graus vale raiz de 2. Simples assim. E aí a gente finaliza a nossa aula, beleza? A gente fez calmamente aqui alguns arcos fora da primeira volta. A gente também já fez arcos na primeira volta. Finalmente fechamos as 6 razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante, essas belas irmãs, beleza? Na próxima aula a gente vai abordar alguns exercícios com secante e cossecante especificamente, algumas expressões numéricas e outras misturando tudo, tá? Misturando cotangente, secante, tangente, seno, cosseno, beleza? Todas as 6 ao mesmo tempo. Valeu! Curte, compartilha, se inscreve, abração e até a próxima!